Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Martani e hoje eu estou aqui para apresentar um grupo de psicanalistas que a gente montou efetivamente para discutir assuntos importantes relacionados à adolescência e os pais. Olá, eu sou Maristela Costa. Eu sou Helena Raimundo. Eu sou Cristina. E eu sou Fátima. Serão 11 episódios sobre assuntos diferentes, desde automutilação, bullying, ansiedade, angústia, depressão na adolescência, relacionamento entre os pais e os adolescentes. E o tema de hoje é: deixo o namorado ou namorada da minha filha dormir em casa? E a pergunta que a gente tem para discutir hoje entre nós é: qual é a melhor idade para iniciar a vida sexual? Essa vida sexual de dormir junto, estar junto, né? E o que a psicanálise tem a dizer sobre essa questão? Bom, veja bem, é um dilema, né? Os pais ficam numa posição entre, sim, meu filho está em casa e eu fico tranquilo, eu sei o que ele está fazendo, sei com quem ele está, e não. E aí vamos lidar com os questionamentos e todo mundo, e a velha frase todo mundo faz. Mas o que é de fundamental importância é a gente saber o que está efetivamente por trás dessa mensagem. Quando você diz não, né? Ou quando você diz sim. O que é que você está passando para esse jovem? Né? Qual é o seu papel como orientador mesmo, né? do seu filho? Porque a gente tem que lembrar que atrás de uma liberdade de dormir, né? Tem responsabilidades. Né? Uma gravidez indesejada, hábitos, doenças, enfim. E isso, ele está preparado efetivamente? Né? Além da prática precoce. Além da prática precoce, o desconhecimento, e, enfim. E quais as responsabilidades efetivamente? Né? Como é que ele lida com a frustração de não, agora não, vai ter o seu tempo. Então, isso tudo é muito importante, porque as questões que são precoces, não há uma maturidade emocional, às vezes nem sequer quase física, né? Mas o diálogo é a melhor forma, né? Porque a contestação e a história de que todo mundo faz, e vai fazer fora, e como é que vai ser, e a sua liberdade, você está a fim de perder, né? Porque a hora que está o namorada dentro de casa, você também perde sua liberdade, você está a fim de perder. Falar da sua pergunta, qual a melhor idade para se iniciar a vida sexual? É muito relativo, vai depender de inúmeros fatores, como você está posicionando a gente aqui, né? Primeiro, observar esse corpo físico e biológico, como é que está a maturidade desse jovem, o quanto que ele se desenvolveu, o quanto que ele já alcançou minimamente aquela capacidade física esperada para a adolescência. E para isso a gente tem inúmeros aí parâmetros científicos que dão essa margem para a gente. Mas mais do que isso é a maturidade emocional. E quando a gente está falando em maturidade emocional, a gente está colocando nesse pacote aí capacidades que esse jovem deve demonstrar, esse adolescente, de se autocuidar, conhecer o seu corpo, até porque ele vai se relacionar com outro corpo de um outro, né, de um outro jovem, independente da opção que ele faça, mas é um outro corpo. Então, mas primeiro conhecer o seu corpo, conhecer seus limites, conhecer o que é bom para ele. Ele ainda não está com essa maturidade preparada muitas vezes. Se for muito jovem, ele ainda não chegou nesse ponto. Claro, ninguém está dizendo aqui que ele não terá intimidades com a namoradinha, com o namoradinho, com o parceiro que ele escolher. Acho que existe uma gradação de intimidades que são esperadas. E é muito bacana que aconteça, é importante. Isso vai gerar o aprendizado sobre ele, sobre o corpo dele. Mas importante colocar claro que assim, essa maturidade tem que ter essa segurança, os pais têm que ter essa segurança de que ele sabe lidar com contracepção, como você falou, porque uma gravidez na adolescência pode ser muito, muito complicado para a vida dele, futura e presente. Lidar com as doenças sexualmente transmissíveis, e algumas não têm cura, elas têm controle, mas não têm cura, né? E lidar com os danos mesmo que são próprios da adolescência, porque é um corpo que ainda está em formação, e uma experiência, se for muito dramática, se for uma experiência não prazerosa, quantas consequências a gente vai ter que lidar dali para frente.
Não, e a gente não pode esquecer, né, Teca, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente não pode esquecer que tudo que acontece nesse quesito na adolescência, a responsabilidade é dos pais. Sim. Né? E é bem complicado um negócio desse, né? E falando também um pouquinho o que a Sil e todos vocês estão colocando aqui, né, da parte simbólica, né, que o limite à sexualidade precoce se apresenta, né? Uma sexualidade livre, ela está ensinando para o adolescente uma liberdade, uma não tolerância, né? O poder tudo é sinônimo de não ter limite e não precisa esperar nada. Então, às vezes o adolescente começa muito precocemente sua vida sexual, vai dormir na casa dos pais, como a gente está falando, né? Por questões de segurança, principalmente aqui em São Paulo, em outras regiões nem tanto, né? Mas os grandes centros acontece muito dessa questão da violência e a escolha, então, de ficar com o meu filho em casa, com seu parceiro, sua parceira, ser mais seguro. Porém, é o que a gente está falando, queima etapas, né? Em poucos meses, esse início de namoro, esse início de sexualidade já virou praticamente um casamento. Já virou uma relação muito mais séria do que ela precisaria ser. Que poderia, cortando uma fase da vida, às vezes, que é de conquista, da emoção da sedução, do vou ver, não vou ver, quando é que a gente vai se encontrar na próxima festa, enfim, então... do ficar, né? Do ficar. Eu não fico, eu já tô com ele, né? Exato. Já tô com ela, né? É uma construção, né? O relacionamento é uma construção, né? Quais os valores que envolvem essa construção? Exato. É só um prazer? E o que isso vai impactar, né? Se eu começo a transar logo cedo, imagine quando eu tiver 40 anos, o que vai ser prazeroso para mim, se eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, né? Se eu já fiz todas as práticas sexuais, eu já vivi relacionamentos de uma profundidade que não era a indicada para aquela idade, para aquela época, né? Enfim. E às vezes até a dificuldade de um rompimento que seja desejado, mas tem tantos vínculos, né? Ali na família e de estar junto, que dificulta até uma decisão, uma escolha. E eu acho que aí nisso tem a questão família, né? De poder o adolescente ter espaço para falar sobre isso em casa, discutir esse assunto que é delicado, né? E de os pais colocarem esse limite no sentido assim deles terem tolerância e saberem esperar o momento certo. Da maturidade deles. Eu acho que os pais podem ajudar muito e devem nessa maturidade, nesse questionamento, de estar mostrando para eles em que ponto que eles estão na vida dele, em que momento que eles estão, e isso ir construindo com eles essa maturidade, né? Mas aí entra muito os pais na jogada, né? Precisa deles estarem junto o tempo todo com esses adolescentes, com seus filhos, né? Não, e outra, né? Eu acho que também há pais que incentivam muito essa sexualidade, e erotizam, né? Esse vínculo o tempo todo, né? Falando de sexo o tempo todo, falando de transar o tempo todo, às vezes muito duvidando da sexualidade dos filhos, né? Se os filhos vão começar, já começou, não começou, quer dizer, então o indivíduo acaba se sentindo tão pressionado, porque o grupo social dele já pressiona, né? A molecada já conta uma para outra tudo que fez, não fez, eu fiz um monte, meninos, já peguei um monte, já... às vezes metade não é verdade, mas tudo bem. Mas a verdade, Então você olha para tudo isso, você fala, é muito difícil, como tem pais que compram a cama de casal, o filho está com aquela idade e o pai já comprou a cama de casal, incentivando a brincadeira toda. A maioria já tem cama de casal em casa, né? A gente já sabe. Adolescente. Estímulo, né? Estímulo dentro de casa, só falta o outro do casal, né? Só que isso é uma imposição de tempo, né? Quer dizer, como o filho lê, é diferente, às vezes, da atitude que o pai está tomando, né? Porque ele lê como uma imposição do tempo, como uma, sabe, agora é a hora, você tem que começar. Você já pode. Muito antes do que ele teria condições de fazer. Né? O que deve se preservar, né, é a orientação sempre. Não sabe como orientar o filho? Eu não sei como falar disso, eu tenho vergonha de falar disso com meu filho, que tem muito pai e mãe que tem vergonha mesmo, e ok. É difícil mesmo. É difícil. O que eu tenho que falar, não tenho que falar. Tem gente que
vai dar aula de biologia, fala, menos. Menos. Sem aula de biologia, não precisa. Né? Mas o que eu tenho que falar? Não sabe, se você não sabe o que você tem que falar, como conduzir, ou conduzir mesmo o assunto, ou o que está acontecendo dentro de casa, procura ajuda, pai. Procura ajuda, mãe. Procura ajuda de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo que possa efetivamente te orientar a como tratar essa questão, né, do namoro, do ficar ou não ficar com o namorado, o que pode e o que não, o que dá para fazer. Não tem o que dá condições daquele adolescente fazer e o que o adolescente não tem condições de fazer. Finalizando o nosso encontro de hoje, aqui com todas as psicanalistas desse grupo, o que a gente acaba entendendo é que a sexualidade é uma construção. Então, o exercício da sexualidade também é uma construção. Então, pais e adolescentes enfrentam na adolescência um período muito complicado ou, efetivamente, um período mais delicado quando se fala de sexualidade. Será que o namorado da minha filha ou do meu filho deve efetivamente dormir em casa com ele? Essa é uma questão de cada família tem seu mundo. Mas o que os pais devem priorizar, é o tempo de existência nessa questão do próprio adolescente. Cada adolescente tem seu tempo de iniciar uma vida sexual de uma maneira saudável e correta para ele. E os pais devem respeitar isso. Incentivar os filhos adolescentes a uma prática sexual qual eles não estão aptos é muito complicado. Então, pessoal, fala pra gente, o que vocês estão passando com seus filhos adolescentes? O que vocês imaginam que é certo ou errado quanto à sexualidade na própria adolescência? Qual que é a conduta de vocês enquanto pais? O que vocês acham que deveria ser? E como, principalmente, vocês estão manejando essa questão? Isso nos interessa sempre, ok? Até a próxima.